Fala comigo, meu camarada, seja bem-vindo a mais um episódio do Blue Talks, né, o podcast da Blue, com o nosso compromisso de levar pessoas com informações reais. Quem faz na prática, irmão, aquilo que fala. E é sobre isso. A gente aqui nasceu para fazer mais e a gente gosta de pessoas que nasceram para fazer mais também. Antes de falar quem que é o convidado, se você não conhece a Orlo, meu amigo, você tá perdendo tempo. A Orlo é uma das maiores plataformas do Brasil de lançamentos do mercado imobiliário. Meu amigo, se cadastra lá na Orlo, que é uma grande parceira nossa. Você vai ter muitos imóveis para você vender, inclusive os imóveis da Blue. Mas agora, meu camarada, eu vou apresentar essa fera. Cara, o Jonatas hoje é um cara que tá se colocando num dos patamares maiores aí dentro do mercado. E tem um livro que eu fiz questão de ler, irmão. Cara, sensacional. Jonatas, primeiro, obrigado, velho, por você ter aceito esse convite. E agora, irmão, me conta, velho, quem é você? Da onde você veio, irmão? Eu quero saber a tua história, eu quero entender a tua mente, irmão. Show de bola. Obrigado pelo convite. Pô, satisfação é minha, irmão. É um prazer estar aqui com você. Esse é teu já, né? Um presente aqui, autografado com uma dedicatória. Final de semana a patroa perdeu, irmão. Tava aqui lendo, pega aqui, um livro bem legal, irmão, falando de vendas. Ó como é que é o título, Disciplina em Vendas, irmão. E pelo pouquinho que eu conheci do meu parceiro, é sobre isso, irmão. É assim que funciona o negócio. E a gente vai entender um pouquinho mais essa mente hoje, irmão. Show de bola. Da onde você veio? Primeiro vamos começar lá do começo, lá irmão. Do começo? Da onde você veio, da onde você saiu, como é que foi pra você chegar até esse momento aqui? Tá, legal. Tem que ser... Né, tentar resumir, porque a história é longa, não vai dar. Mas eu sou paraense, eu nasci lá no estado do Pará, numa vila bem pequena. Eu venho de uma vila que tinha, sei lá, uns 2.000 habitantes. Sério, irmão? Como que é o nome da vila? É quilômetro 85, Vila Água Azul. Olha isso, irmão. É entre Santarém e Itaituba, lá no Pará. Então é bem no nortão mesmo do Pará, assim. As pessoas lá sobrevivem do quê? Roça, comércio local. Então, tipo, o cara que tem o mercadinho, o outro tem a panificadora. É nessa pegada. Já trabalhou na roça ali? Trabalhei. É mesmo, irmão? Meu pai tinha sítios, né? Então, quando meu pai faleceu, ficou alguns sítios do meu pai. E um deles, eu cheguei a... Deu uma louca, uma época que eu parei de estudar. Porque eu ia ser fazendeiro e tal. Fui lá, mas levei umas 2 ferroadas de marimbondo e desisti, cara. Opa, peraí, deixa eu achar um outro caminho, né? Porque eu era muito bom com vendas desde pequenininho. Então, eu vendia peixe, vendia picolé... Pegava bicicleta, vendia, comprava moto, vendia. Lá no Pará, você não precisa ter habilitação, né? Uma vila pequena. Então eu comprei minha primeira moto, eu tinha 13 anos, pra você ter uma ideia. Tá brincando? Eu vendia peixe, aí eu fui lá e comprei minha primeira moto. Aí, pronto, então, agora já entendemos um pouquinho de onde saiu o tino de veio ali, já veio de começo. Fazer grana vendendo era melhor do que fazer grana na roça, né? Então, sim. Aí trabalhei em sorveteria, trabalhei em mercadinhos locais, né? Sim. Só que daí perdi meus pais quando eu era criança, então morei um tempo com tia, um tempo com vó, morei um tempo com a minha irmã também, então, né? Mas a maior parte do tempo eu morei com a minha avó, então a minha avó que me criou, né? Me deu toda a educação. Só que com 16 anos de idade eu quis sair. Eu já tinha tentado várias coisas lá na vila, eu já tinha aberto o meu próprio lavacar. Era bem empreendedorzinho. Capaz mesmo, irmão. Com 16 anos, brother. 16 anos, um pouco Olha antes, isso, né? irmão. E aí não deu muito certo e tal. E aí foi quando eu decidi que eu queria ir pra cidade grande. Então eu saí de casa com 16 anos de idade, fui pra Blumenau. Blumenau? Santa Catarina. Só pra entender, por que você saiu de lá e veio pra cá pra baixo? Você lembra por quê? Qual que foi o motivo? Foi assim, meus pais morreram, eu tinha 1 ano e 6 meses. Então, até ali 6, 7 anos eu fiquei morando no Pará. E aí com aproximadamente 7 anos de idade foi quando eu saí da minha tia que me criou uma época, daí ela separou do marido e tal, e ela meio que abandonou as crianças, era eu e meus irmãos, assim. E aí a gente foi morar com a minha avó. E a minha avó morava em Blumenau nessa época. Então, dos 7 anos de idade até os 11, eu morei em Blumenau. Entendi. Com 11 anos de idade, eu voltei pro Pará, porque a minha avó voltou como eu vou pra lá. Entendi. Então, eu já conhecia Blumenau, a cidade. Meu irmão, que era de maior, ficou em Blumenau nessa época, inclusive. E... Só que daí, assim, uma fase lá no Pará, tudo era festas, né? Interiorzão, rio, pescaria, não sei o que lá. Quando eu fui ficando rapazinho, crescendo, eu fui percebendo que, tipo, lá não tinha futuro pra mim. Sim. E aí me acendeu aquela vontade de voltar embora pra cidade. E aí foi quando eu completei 16 anos, que daí eu conversei com a minha avó, ela autorizou e eu me mudei pra Blumenau. Só que daí Blumenau não deu certo pra mim, porque daí eu fui morar com a minha irmã. Aí eu fiquei 1 ano em Blumenau, e aí eu tive uma oportunidade pra ir pra Marabá, que é no sul do Pará.
Daí lá em Marabá eu morei na casa de um amigo do meu pai. E lá eu fiquei próximo de 1 ano também. Lá eu trabalhei de cobrador de micro-ônibus. Olha então isso. Eu viajava de Marabá para São Geraldo, para Paraupebas. Cobrador de micro-ônibus na veia, assim. E aí eu recebi uma proposta da minha tia, que morava em São José dos Pinhais. Né? Quando eu tava quase fazendo 18 anos, ela me chamou para vir morar com ela. E aí foi quando eu me mudei para São José dos Pinhais. Isso no final do ano 2011. Né? Então, em 2012, daí eu fiz 18 anos. E aí, aqui em São José dos Pinhais, né, eu trabalhei em loja de roupa como vendedor. Depois eu trabalhei na Aurora Alimentos, aquele centro logístico da Aurora, Sim. indo para Santa Catarina. Trabalhei 1 ano lá na Aurora, naquelas câmeras frias. Saí do Pará para trabalhar em câmera fria. Né? Imagina a diferença. E aí, depois trabalhei no Parque Industrial de Curitiba, lá no pique da Audi, que eles falam. Montava para-choque para Renault, para Volkswagen. Caramba. E aí eu fui desligado, fui mandado embora e tinha 20 anos, 2014 isso, né? E aí foi quando eu, tipo, cara, vou trabalhar com vendas. Comecei, né, buscar algumas coisas e tal. Tentei loja de carro, não consegui. Fiz entrevista num hotel, eu lembro que fiz entrevista num hotel, não passei no processo seletivo. E aí recebi um e-mail. Oportunidade de altos ganhos. Ó. Você já escutou isso, né? Algumas vezes. Né? Oportunidade de altos ganhos no mercado imobiliário. Aí o cara, pô, interessante. Mas eu não sabia nem que o cara que vendia um apartamento se chamava corretor de imóveis. Eu não conhecia. Você não tinha esse contato com o mercado imobiliário? Mas você lembra qual que era o teu objetivo quando você veio pra cá? Cara, eu queria mudar minha vida, né? Eu tinha só uma certeza. Tipo, eu não tinha plano B. Eu falo no meu livro, não tem plano B. Sim. Porque o plano B, eu não gosto de plano B por causa do seguinte, o plano B, ele vira uma válvula de escape. Se você tem um plano B, apertou um pouquinho, você vai pro plano B. Só que você percebe que se você sai de um plano e você vai pro outro, você começa do zero. Sim. E aí você vai querer um plano C, um plano D e assim vai. Então, assim, eu não acredito em plano B. Eu acredito que pode sim ser alterado alguma coisa no meio do processo, porque quando você planeja alguma coisa, hoje eu sou empresário, tenho algumas, né, tem empresa e tal, então, pô, a gente faz o planejamento. É normal que algumas coisas no decorrer do período desse planejamento elas vão ter que ser ajustadas porque você não previu ou porque aconteceu diferente do que você imaginava. Sim. Então isso é meio que normal. Mas eu tenho aquele objetivo e eu sei que eu vou chegar lá. Entendeu? Tenho que correr os 10 quilômetros que a gente estava conversando. Cara, nem que eu termine andando, mas eu vou fechar os 10 quilômetros. E isso eu levo muito a sério. Legal. Isso e eu acho que aí é uma coisa que diferencia a grande maioria das pessoas. Porque assim, muita gente começa um negócio, imagina uma coisa, no primeiro percalço simplesmente já dá 3 passos para trás, deixa eu voltar para um outro plano, deixa eu vir para cá. Eu vejo que uma das coisas que eu entrevistei aqui das pessoas como você, que tem sucesso, é isso, né, irmão? Eu vou chegar lá, eu vou chegar, irmão. Se o fulano chegou, por que eu não chego? Mais ou menos isso, né? Exato, desde que seja de forma lícita, eu vou chegar lá. Eu falo no meu livro também sobre... tem uma passagem na Bíblia que fala assim, né? Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Então, eu coloco isso no meu livro porque, assim, as pessoas, elas... A grande maioria, né? Não é fiel no pouco. O que é não ser fiel no pouco? Então, um exemplo, eu pratico muita atividade física. Se eu estipulei que eu vou fazer 40 minutos de bike, cara, eu não faço 39. Eu não faço 39,5. Eu faço a porra dos 40 minutos. Então, eu levo muito a sério isso, cara, assim, do pouco. Sabe? Pô, vou montar minhas marmitas. Se é 150 gramas, não é 151, é 150. Chega a ser chato com isso, mas eu levo isso a sério nos pequenos detalhes. Porque eu vejo que é esse pouquinho, mas é só um pouquinho, mas é só isso aqui, mas... E isso a pessoa mesmo está se sabotando, porque vira um padrão. Exato. E a própria mente, quando você define uma coisa e fala, cara, eu vou chegar lá, tá doendo, mas eu vou chegar, tá doendo, mas... E a hora que você chega, mesmo sem ter a própria capacidade, sem você acreditar e você consegue, a tua mente ela já vai para um outro patamar. Exato. E aí você consegue entender que o problema não tá fora, né? Tá dentro, né? Exato. E aí, falando de novo de mentalidade de sucesso, né? Coloquei um negócio na minha cabeça, irmão, não importa, eu vou chegar, eu vou fazer, eu me propus a fazer tal coisa, vou fazer, e é assim que o mundo funciona, né? É assim que as pessoas obtêm melhoria na vida. Ou senão, irmão, todo mundo desiste. Pô, você podia às vezes ter ficado lá, né? Tá tranquilo lá, já tinha um pouquinho de terra, ia estar fazendo um negocinho outro, você teria uma vida mais. Você falou, não, eu não quero. Você veio pra cá trabalhar no frio, na câmera fria. E daí você foi trabalhar com vendas, e encontrou dificuldade, foi crescendo.
E é isso aí, irmão. Não parou, exato, né? Não deixou parar, né? Sim, exato. Eu vejo assim, eu acho que quando a gente tá falando sobre isso, existe 2 sentimentos. Aí você escolhe qual sentimento que você quer. Boa. Se você está num processo, tá construindo alguma coisa que tá difícil, se você desistir, ele vai te dar aquele sentimento de alívio. Você parou de aquele sofrimento ali, tava difícil pra você. Só que se você rompe essa barreira, cara, é tipo uma barreira. Quando você rompe ela e você chega no resultado que você queria, é outro sentimento. Boa. Pô, vitória, eu consegui, eu conquistei. Puta, esse sentimento ele é muito melhor. Nossa. Porque o sentimento do alívio quando você desiste, depois ele vem com outro sentimento junto, que é, puta, eu não consegui fazer. Putz, sou fraco. Você vai dar desculpa, você vai justificar de todas as formas, e todas as justificativas serão verdadeiras. Só que são desculpas, né? Então eu acredito muito nisso. Mas continuando, daí entrei no mercado imobiliário por conta desse meio de oportunidade de altos ganhos. Sem nem saber como é que era a brincadeira. Sem saber como é que funcionava, mas assim, eu não tinha nada a perder, né? E aí eu gostei, o que me chamou a atenção? Eu consegui fazer minha remuneração pela capacidade da minha produção. Boa. Isso me chamou a atenção. Aí você já entendeu que tipo no CLT você estava limitado ali, você tinha um salário fixo, opa, mercado imobiliário, não tem o limite... Mas também tem que trabalhar o tempo que precisar. E eu, assim, isso foi uma coisa que eu sempre me dediquei muito, assim. Do meu início de mercado imobiliário, enquanto os corretores, a grande maioria lá da imobiliária, né? A Brasil Brokers Galvão, na época, foi uma puta escola. Grande abraço pro Gersinho, camarada Entrei nosso. Lá, foi a primeira imobiliária que eu trabalhei. E assim, enquanto 90% dos corretores dava 18 horas e ia embora, eu ficava lá até 9h30, 10 horas da noite, levando não. Mas foi assim que eu me transformei, que eu me desenvolvi, que eu cresci, que mudou a minha vida o mercado imobiliário com toda certeza. Legal. Mas eu acho que foi essa constância. Acho não, né? Foi a constância. Eu entendia... Quando a gente olha de uma linha do tempo, né? Então, você vê, eu entrei no mercado imobiliário em 2014. Em 2018, ou seja, 4 anos depois, eu já era diretor comercial de uma grande incorporadora. Legal. Né, a Valor Real, que é uma grande incorporadora. Então imagina, né? Foram 4 anos de estagiário Zé Oreia que não sabia fazer uma simulação para diretor comercial de uma grande incorporadora. Como é que você fez isso, irmão? Que trampolim foi esse, meu camarada? 4 anos. Só que foi 4 anos no calendário. Quando a gente pega carga horária, foram pelo menos 6 anos. Porque enquanto a massa trabalhava 8 horas, eu estava trabalhando 12, 14, 15. Então foram mais de 6 anos de trabalho. Legal. Então quando você olha para 4 anos, foi rápido. Mas eu não fiz nada demais. Na verdade, não foram 4 anos. Em termos de carga horária de entrega, entendeu? Se for pegar ali os domingos trabalhados e sábados trabalhados, cara, esses 4 virou 8 de trampo. Sim. Pra virar diretor da grande, né, de uma grande incorporadora. Como é que foi o começo, irmão? Como é que foi essa tua chegada? Porque trabalhar com imóveis é uma venda de um valor agregado mais alto. Sim. Recebe-se muitos nãos, né? A gente, na imobiliária grande, geralmente lista de oferta ativa e tudo mais. Não existia o lead. Não existia lead. Você lembra como é que foi tuas primeiras vendas, sentimentos, emoções? Sim. Como é que foi? Porque eu acho que o mundo é movido através de sentimentos, né? Ou sentimento de posso ou de não posso. O que fez você acreditar que eu posso? Como é que foi esse começo? Porque eu vou contar o meu rapidinho, irmão. Claro. Eu cheguei no meu limite, velho. Eu cheguei no 6º mês ali, seguro-desemprego, caramba, não aguento mais. Puta, aconteceu uma venda. Foi onde reacendeu a chama, assim, sabe? Porque não é fácil você ficar 6 meses levando não e tudo mais, e sem saber, sem conhecer o mercado direito. Como é que foi isso pra você, irmão? O meu limite de mercado imobiliário ele foi depois. O meu início foi assim, eu vou te contar as 3 primeiras vendas, que fica mais fácil, né? Legal. Que uma atrela a outra. A minha primeira venda, ela aconteceu com 15 dias. 15 dias? 15 dias. Uplife da Cirela. Uplife da Cirela, lá na linha verde. Uma indicação. Legal. Então, o que na imobiliária ensinava, eu ensino hoje isso na minha, muitas vezes a tua primeira venda tá no teu ciclo de amizade, pessoas que você conhece. Com certeza. Então, a primeira venda que eu fechei ali, não eu, né, mas que eu consegui, o cliente, o coordenador lá na época ajudou a fechar, foi um Uplife, foi em 15 dias. Só que essa venda, 30 dias depois, destratou. 25 dias depois, destratou. Então, eu tive a frustração já de cara de perder uma venda. E ali eu entendi o seguinte, eu só perdi essa venda porque eu vendi. Só cai venda de quem vende. Quem não vende, não cai venda. Então, eu não vou desistir. Show. E aí, dia 24... Mas você não chegou nem a receber, então, essa comissão? Não recebi nada.
Só fiquei com a expectativa. Nossa, tá lá o cheque de 5 mil, as contas atrasadas, vem cá. Cadê o cheque? Foi embora. 4.950 a comissão. Aí, ó. 4.950. Cheguei em casa grandão, né? Eu lembro final de semana, né? Grandão. Pô, 15 dias, 5 mil reais. Pô, então, é isso aí mesmo. Só que daí destratou. O que eu vejo? Foi bom essa venda me forjou, porque com certeza. Ela foi uma venda que fez eu acreditar que realmente dava certo, pô, é possível, realmente vende, né? Esse foi um ponto. E quando ela caiu, quando essa venda rolou o distrato, eu já tinha produzido muito. Legal. Então eu já tinha um pipe de novos fechamentos. Aí a minha segunda venda fechada foi um Life, condomínio clube da Carrilt. Vendi um Life de 3/4. Capão raso lá também. Capão raso. Exato. É uma unidade de 3/4 de vista para o mar no último andar na Torre Yellow. Até hoje. Então vendi para o Marcos e para a Rosane. Então esse casal, eles compraram esse apartamento comigo e eu assinei o contrato com eles dia 24 de dezembro. Olha só. Tinha ninguém trabalhando na imobiliária. Gerente não podia ir comigo. Ninguém podia ir. Eu fui sozinho na casa do cliente. Nossa. Pra assinar um contrato. Você lembra que os QR naquela época era desse tamanho. Não reduziu muito, né? Não. Mas era desse tamanho. Hoje ficou digital, né? Mas antigamente a gente saia carregando contrato. Sim, assim, né? E aí o cliente bêbado, ele era supervisor da Seara. Cara, né, top. E aí ele falou assim, Piá, eu não assino nenhum documento de 2 folhas, eu não assino sem análise do meu advogado. Você vai fazer eu assinar isso aqui? Você não vai fazer eu assinar isso aqui. E eu lá com eles, tal. Fui pro ouvido da Rosane, mas se não assinar, vocês vão perder a unidade. Aí o cara assinou o contrato. Olha, geralmente elas que mandam mesmo, não tem o que fazer, não tem muito o que fazer. Essa foi a segunda venda. A terceira venda foi um Flex Acanto. Flex Acanto, né? Dá. Putz, me fugiu agora, mas Tecnisa. Eu sei qual. Tecnisa, isso mesmo. Boa Vista, legal. De 2 quartos com suíte, a cliente chamada Camila, advogada e tal. O namorado dela, não lembro o nome dele, mas era advogado também. Então foram as 3 primeiras vendas. Engraçado que essas 2, olha que interessante. O corretor iniciante, cara, ele entra no mercado, ele precisa acreditar. O cara tem que treinar, tem que se desenvolver, tem que estudar, mas o principal também, ele tem que acreditar. Entenda o seguinte... o que vai acontecer se... Né, pensa assim, né? O que vai acontecer se eu não desistir? Porque se eu desistir... Não, eu já tenho ali. Pô, já sei onde é que eu vou voltar. O que pode acontecer se eu não desistir? E é isso que você pensava? É isso que eu pensava. Porque você vê, ó, essas 2 vendas, tanto do Life quanto da Tecnisa, do Flex Acanto. Essas 2 vendas... Olha de onde que eu peguei esses clientes. Eu tava na imobiliária ofertativa, eu já tava meio sacudo de ofertativa. E aí eu perguntei pro meu gerente. O meu primeiro gerente, você conhece ele, o Daniel Gaio. Você tá brincando com o Daniel? Foi o primeiro gerente. Tá de sacanagem, é mesmo? Porra, abraço pro Daniel. O bicicleteiro tá rodando o mundo aí na bike, né? E aí o Daniel, cara, eu perguntei pra ele. Daniel, o que mais que eu posso fazer, além da ofertativa? Tem outra coisa que dá pra fazer do que só ficar aqui ligando? Ele falou, cara, existe o PDV, ponto de venda. Pô, legal, quando tiver me avisa. E aí, a Brooksfield, uma incorporadora que ela tinha os empreendimentos aqui, os caras alugaram um espaço na Caton, Caton, locadora de vídeo no Cabral. Olha só. Lembra? Acho que era Caton o nome. Não sei se era Caton. Enfim, era uma locadora de vídeo, de filme, né? Ali no Cabral, do lado do McDonald's ali. Que loucura, né? Aí, só um adendo, né? Tinha vídeo há 10 anos atrás, né? Você tinha que alugar, né? Olha. Tinha, cara. Como é que muda rápido, né? Tinha, cara. Mas enfim, você só tinha alugar o filme. E aí eu fui lá nesse PDV, e aí esse PDV era a escala. Então eu ficaria de manhã ali até, eu acho que era 4 horas da tarde. E esse período eram 2 corretores pro meu turno. O PDV era dividido com a Lopes, na época. Brasil Brokers e Lopes. Tinha muito disso, você lembra? Então o período da manhã era um corretor da Brasil Brokers e um corretor da Lopes. Período da tarde, que era depois das 16 horas, um corretor da Brasil Brokers, outro da Lopes. No período da manhã, tava lá eu sozinho. O corretor da Lopes não apareceu. Ó, que beleza. Né? Não apareceu. Ok, fiquei lá sozinho. Falei, cara, eu já tô aqui, eu já gastei. Isso eu falo pros meus corretores até hoje. Cara, você já gastou pra estar aqui. Tempo e dinheiro, não foi de graça pra você sair de casa. Sim. Eu sempre tive isso em mente. Cara, eu já gastei pra estar aqui. E aí eu fiquei lá. Só que durante o dia, aquilo tava mais parado que água de poço. Não passava ninguém. Quando chegou o período da tarde, depois das 16 horas, que era para os outros 2 corretores assumirem, tava um frio danado, ninguém apareceu. E aí eu liguei pro Daniel, falei, cara, ninguém apareceu.
Daí ele falou, cara, se você, como é que tá aí? Eu falei, tá frio e tá morto. Daí ele falou, tá, mas você que sabe, você já cumpriu o teu horário, se quiser ir embora pode ir, se quiser ficar pode ficar também. Depois das 18 tende a dar movimento porque a galera sai do trabalho. E era uma sexta-feira, final de semana. Eu falei, pô, beleza, eu já tô aqui, o que eu vou fazer? Vou ficar aqui. Aí apareceu a corretora da outra imobiliária lá da Lopes na época, ficou lá uma meia horinha, tava muito frio, foi embora, fiquei sozinho. Cara, depois das 18, velho, 18h30, aquele negócio começou a fazer fila de gente pra alugar filme. E eu aqui só abordando, eu não entregava panfleto, isso eu aprendi desde cedo. Né? A diferença da venda ativa para venda passiva. O passivo, você entrega o folder e torce pra pessoa te ligar. O ativo é abordar a pessoa, conversar, pegar o contato. Aí, ó. Né? E aí eu peguei... Tá pra frente, né? Porque você tá conquistando o teu futuro quando você aborda a pessoa, né? Aborda, exato. E é muito doido isso, né? Porque às vezes o corretor fica o dia inteiro fazendo, ligando pra não sabe pra quem. Tem uma pessoa na frente dele, ele simplesmente entrega um panfleto e não pega a oportunidade pra gerar conexão, pra gerar uma empatia, pra despertar um interesse ou pra entender aquele cliente. É jogar tempo e dinheiro fora, né? Exato. E foi desse trabalho, depois das 18 horas, de abordagem ali, que eu vendi esses 2 apartamentos. Olha Foi lá. ali que eu me conectei com o Marcos, que comprou o Life, e foi ali que eu encontrei a Camila, que comprou o Flex Acanto. Desse PDV me gerou 2 vendas. Na época, o Flex Acanto deu 5, 6 mil de comissão, não lembro agora, e o Life deu 8 mil reais de comissão naquela época. Sim. Eu lembro que no início daquele ano eu peguei 13, 14 mil numa lapada, assim, nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. E é realmente, né, pra maioria das pessoas, e é mesmo, né, tipo, quem que ganha hoje 10 salários mínimos, que seria 15 mil? Cara, é 1% da população. De né? um PDV. De um PDV. Um PDV. E de uma força, né? Com certeza. De uma força mental, de resistência, de manter firme, né? Porque aí, eu sempre falo, Jones, entrar no mercado imobiliário é a coisa mais fácil que tem. Mais fácil que tem. Eu quero ver você ficar, meu parceiro. Mas eu quero ver você passar 2 ou 3 anos dentro desse mercado, irmão. Eu quero ver você conseguir sobreviver no mercado imobiliário. Cara, você passou 3 anos, irmão. Aí, beleza, eu tiro meu chapéu pra você. Porque começo, irmão, putz, será que vai? Será que não vai? As incertezas, Sim, né? É que você teve, pelo que você tá me falando, sempre a mente forte, né? Sim. Mente forte. Falou, não, se eu quero, eu vou. Tá me dando oportunidade, eu vou fazer a diferença. O que eu preciso fazer? Encontrar pessoas... Vou fazer. Me conectar. E aí, irmão, como é que foi depois disso? 3 vendas feitas, tal, passou um tempo lá no Brasil, depois foi pra onde? Então, sobre isso que você tava falando, você vê, né, que no mercado imobiliário ele é muito justo, na real, né? Legal. Ele remunera muito bem quem trabalha pra caramba, quem se esforça. E ele não remunera nada quem finge que tá trabalhando. Então, cara, ele é muito justo. Boa. Mas, nesse processo, aí eu fui convidado para ser coordenador de lançamentos. Na imobiliária tinha muito isso. E aí, naquela época, na coordenação, eu cuidava ali da Lix, da Valor Real e da Baú Construtora pela Brasil Brokers. Legal. E aí, isso foi em 2015. E daí foi depois da coordenação que eu tive a oportunidade de entrar como coordenador de plataforma na Valor Real, dia 1º de dezembro de 2015. Olha. Foi quando eu entrei na Valor Real como coordenador. Em março de 2016 eu fui promovido daí para gerente de vendas, comecei a montar um time. Em 2017 a gente já estava com um problema bom. Em 2016, na real. Aí em 2017 nós abrimos a primeira imobiliária ali junto com a Valor Real, que foi a Construir Sonhos. Foi uma pegada assim, eu montei um time para vender os produtos da Valor Real e a equipe vendia muito rápido. Então a gente tinha aquele problema de ter um time interno, só que te faltava produto. A incorporadora não dava conta de lançar pro meu time vender. E pra gente que trabalha com times, né? Sim. Você monta um time, o cara ganha dinheiro, daí você fica 3 meses sem ter o que o cara vender, você vai perder o time inteiro. Exato. Né? Então, quer dizer, você começa de novo um retrabalho, daí de novo um trabalho. Tem que ter uma escala, né? Tem que ter uma linha de esteira de lançamento, senão não tem como montar time, né? Exato. Aí foi aí que veio a ideia do meu sócio da Valor Real, CEO da Valor Real hoje, né? O Antônio Lage, ele, um grande amigo, ele que veio com essa ideia do tipo, cara, vamos abrir uma imobiliária. A gente consegue regularizar a nossa atividade de venda aqui dentro. Ele é advogado, então ele é muito certinho com as coisas. A gente consegue regularizar a atividade de vendas dentro da construtora. Em momentos de baixo volume de unidades da Valor Real, a gente vende para o mercado e de quebra a gente consegue ter informações do mercado para a gente usar de inteligência aqui dentro. Perfeito. E daí em 2017 nós abrimos a Construções, eu entrei como sócio administrador dela naquela época. Legal. 2018 daí eu fui promovido para diretor comercial dentro da Valor Real, que o time já estava maior, não dava mais conta
Precisei colocar 2 gerentes ali abaixo da minha gestão. Eu subi para diretor, coloquei 2 gerentes para ampliar a equipe de vendas. E 2018, 2020, daí final, segundo semestre de 2020, eu tive a oportunidade de comprar uma parte da Valor Real, né, para virar sócio dela. Legal. Então, uma incorporadora lá que eu entrei como coordenador em 2015, em 2020 eu estava virando sócio da empresa. E aí fui mais para a área estratégica ali do negócio. A empresa tinha acabado de passar por uma cisão, saiu um grupo de sócios, né? E aí estava entrando novos sócios nesse momento, quando eu entrei também. E a gente foi... Aí que saiu a NVR, né? A nova Valor Real, saiu desse movimento. Então, 2021, 2022 foram anos, assim, insanos de trabalho para colocar a empresa, pelo menos numa linha de crescimento que ela está hoje, assim, buscando 1 bi de vendas aí no ano. Então, legal. Tá 1 bi de lançamentos. Então, está crescendo muito, né? 2023 foi meu último ano na gestão da Valor Real como diretor comercial. Foi o ano que a gente vendeu 1.100 e poucas unidades no ano. Caramba! Né? Então, um ano de um resultado muito bom para a empresa. E aí eu resolvi sair, deixei meu cargo lá de diretor, continuo sócio da empresa, mas, cara, loucura de querer fazer algo novo. Mas pera, irmão, você não estava estabilizado, a empresa já não estava em ordem, estava tudo certo, irmão. Total. Qual é, irmão? Vou arriscar, vou começar de novo. Por quê, irmão? É loucura, porque, cara, totalmente estabilizado, time montado, tinha mais de 80 pessoas só na minha gestão, só no meu time, então os indicadores lindo, assim, a gente batia mais de 4% de taxa de conversão de vendas, de boca do funil. Então, assim, resultado top, as metas do comercial sempre sendo batidas, demanda mínima sempre no prazo, salário de executivo, né, PLR e tudo mais. E aí, cara, é aquela loucura de você sair do que já tá totalmente confortável, certo e tudo mais, para empreender num negócio do zero. Eu saí da empresa, eu com a minha esposa, que até então não era minha esposa, a gente já morava junto, mas nós não éramos casados, a Patrícia, e a gente, ela era corretora, então foi a primeira, quando eu passei a ideia para ela da T3 Imóveis, foi a primeira que eu vi os olhinhos brilharem, vamos, a gente vai conseguir. Que legal. Né? E, cara, foi isso, tipo, a loucura de você sair do que tá certo para começar um negócio novo, sem salário. Eu entendi desde o início que eu ia ter que mudar o meu padrão de vida, pessoa física. Eu ia ter que mudar, porque eu não iria ganhar na minha imobiliária nem perto do que eu ganhava na construtora. Eu entendi isso. Então, céu, mãe. Cara, e eu tava assim, você vê, uma fase, cara, era Mustang na garagem. Lembra do Verdão, né? Eu fui lá no lançamento. Não, mas ele era vermelho antes da T3, ele era vermelho. Olha. Então, cara, era Mustang na garagem, motona grande, sobradão com piscina, né? Um custo de vida altíssimo. E aí eu comecei a me regrar, inclusive, como pessoa física. Porque eu entendi o seguinte, do que eu já juntei, não dá pra ficar tirando, né? Só que na minha imobiliária nova, eu não vou ganhar o que eu ganhava na Valor Real. Não nesse primeiro momento, porque para mim chegar no padrão de remuneração que eu tive na Valor Real, foram 8 anos ali trabalhados, né? Então é utopia eu achar que com a minha imobiliária ia ganhar a mesma coisa no primeiro ano, certo? Então essa consciência tinha. Então foi mudando alguns padrões, né? Eu me mudei, vim morar para Curitiba, ficar perto da empresa, né? Fiquei com um carro só, um carro bom, mas um carro só. Mudanças de comportamento, entendendo que a prioridade passa a ser o quê? O novo empreendimento, o novo negócio. Mas essa loucura, Kowalski, veio do seguinte, cara. Na Valor Real, eu tava sentindo que eu tava batendo a cabeça no teto, sabe? Já não tinha mais pra onde ir. Cara, não é que não tinha pra onde ir. O próximo degrau de crescimento pra mim dentro da Valor Real seria eu assumir o cargo de CEO, por exemplo. Porque eu já era o braço direito do meu sócio lá, então todo o comercial, marketing, tudo eu cuidava. Então, tipo, não tinha um cargo acima do meu. O cargo acima do meu era o cargo do Antônio, que é o CEO. Só que, putz, cara, é um puta pé no saco ser CEO de incorporadora, velho. Tipo, eu via pela rotina dele, sabe? Ele tem 2 filhas, eu também tenho. Então, a loucura de ser CEO de uma incorporadora... porque o ciclo da incorporação ele é muito longo. Massa, legal. Você compra o terreno, faz o projeto, aprova o projeto,
Lança, sai incorporação, você lança, bate demanda mínima, você começa a construir, você construiu, 5 anos de garantia. Entregou, cara, mais 5 anos de garantia. É de 8 a 10 anos, se você for parar para pensar. Cada empreendimento. Cada empreendimento. Então chega um momento, e quando você é CEO, você está olhando o todo da empresa, né? Você tem que estar fazendo poucas atividades operacionais, né? Mas no estratégico ali, controlando os indicadores da empresa, só que do todo. Sim. Né? E é muito indicador. Cara, você tem que equilibrar muita coisa ao mesmo tempo. A gente fez lá dentro uma consultoria com a Falcone, que é uma puta empresa de auditoria, de indicadores. E eu fui o diretor responsável por acompanhar o consultor por 1 ano dentro da empresa para implantar os indicadores dentro da empresa. Então, para mim, isso elevou bastante o meu nível de entendimento nisso. Assim, foi uma escola para mim. Mas, cara, daí quando você olha para isso, chega um momento da incorporadora, do tamanho que é a Valor Real hoje, que entregou mais de 50, 60, muita coisa. Cara, do mesmo momento, você tá comprando o terreno hoje, tem projeto saindo alvará, tem projeto saindo incorporação, tem projeto lançando, tem projeto para bater demanda mínima, tem projeto que precisa começar a obra, tem 12 canteiros de obra rolando ao mesmo momento, tem obra atrasando, tem obra que você tem que entregar, tem garantia. Velho. Nossa Senhora. É muita loucura. Então eu tiro o chapéu pro meu sócio que toca lá hoje e, cara, ele trabalha pra caralho, assim. Eu acho que eu não conheço um cara que trabalha mais do que ele, assim. É uma loucura. E ele toca a empresa, né? Então, assim... Só que eu percebi que eu não queria isso pra mim. E aí, quando eu fui conversar com ele, eu cheguei um dia pra conversar com ele e falei, mano, seguinte, cara, eu não quero ser CEO da Valor Real, né? Então, se isso for cogitado, eu não quero. Daí a gente, trocando uma ideia, ele falou assim pra mim, ele falou, meu filho, não tem problema. A Valor Real sempre vai precisar de você. A tua cadeira aqui como diretor comercial na empresa, ela é tua pra sempre, cara. Você sempre vai ter teu lugar aqui dentro. Ó, que massa, irmão. Falei, pô, beleza, legal. Só que, puta, cara, eu saí dessa reunião depois pensando, puta, mas eu também não quero ser diretor comercial pro resto da minha vida. Tipo, que sentido faz eu tava com 29 pra 30 anos? Que sentido faz eu com 50 anos lá, velho, gagá, ser o eterno diretor comercial da Valor Real? Puta, não faz sentido pra mim. Por 2 motivos. É uma coisa muito boa, né? Pra grande maioria, né? Isso. Vamos imaginar, pô, um salário legal, uma estabilidade, possibilidades de ganhos, exato, né? Pô, fazer uma coisa que você já virou bom, né? É só continuar. Só continuar, né? Mas 2 coisas que me incomodou foi, né? A primeira foi, puta, eu não quero também fazer isso pro resto da minha vida. E se eu fazer isso pro resto da minha vida... Os meninos que estão abaixo de mim na minha gestão, que eu venho prometendo crescimento para eles, eles não crescem. Puta, isso pegou mais para mim. Porque eu tive ali, né, para ter o sucesso que eu tive na Valor Real de resultado no comercial, eu tive esse sucesso por conta da equipe que eu montei. Claro, com então certeza. Eu tinha uns caras bons trabalhando comigo lá. Sim. Né, tenho, né, lá. E como que eu segurei esses caras bons trabalhando comigo? Não foi só porque eu sou legal, só porque eu sou gente boa, só porque a gente virou amigo. Não, porque a gente sempre tinha conversas de promessas de crescimento. Cara, um dia isso aqui vai crescer, eu vou para um outro lugar. Eu sempre falei assim para eles, a minha cadeira, ela não vai ser minha para sempre. Um de vocês vão assumir minha cadeira. Ou porque eu fui para um outro nível, eu cresci, continuei me desenvolvendo e cresci, ou porque eu parei de me desenvolver e um de vocês se desenvolveram mais do que eu e eu tenho que entender que para a empresa é melhor vocês no meu lugar. Boa. Isso eu sempre falei para eles. Legal. Então, puta, assim, e aí como que eu ia ficar numa situação que eu prometi pros caras durante 4 anos o crescimento deles e eles deram o sangue junto comigo pra gente ter o resultado que a gente teve, né? O Gabriel, por exemplo, que na época ele era gestor de plataforma. Puta, cara, teve um mês, talvez eu vou errar o número, mas assim, 10% para mais, 10% para menos. Teve um mês que ele entregou 92 vendas. Ele sozinho na plataforma. Você sabe o que é um gestor de plataforma entregar quase 100 vendas no mês? 3 por dia, meu camarada. Mano, trampo pra caralho. Muito trampo. Então, assim, isso foi o que mais me incomodou, tá ligado? A promessa de crescimento pra eles. E aí eu entendi que acabou meu tempo lá. Tipo, eu entendi isso. Falei, cara, acabou minha fase aqui dentro. Eu preciso arrumar outra coisa pra fazer. E aí eu tive essa fase de isso foi 2023. Justamente nessa fase de 2023 eu estava muito internalizado no marketing digital.
Então eu estava lançando curso, fazendo eventos, mentorias, tinha vários mentorados. Eu estava muito nesse mundo, indo em muita imersão, tinha várias coisas nesse movimento. Estava fazendo muita grana no marketing digital. Cheguei a fazer um evento, cara, em outubro de 2023, aqui no Sinduscom. Coloquei 200 corretores numa sala, faturei R$90 mil numa noite, num evento desse. Então tava indo legal nisso. Nossa. E aí até então eu tinha decidido que eu ia sair da incorporadora e ia ficar 100% no marketing digital. Só que daí entra a parada, né? Eu escutei de um cara, eu fui convidado daí para um evento lá em Recife, né? No início do ano, isso em março de 2024. Fui lá em Recife e aí lá eu escutei no cara o seguinte: 90% do teu resultado no digital não vem do digital, vem do físico. Por quê? Porque é o teu resultado no físico que te gera autoridade para fazer você ter resultado no digital. É o físico que gera resultado. Sim. É porque isso falar até papagaio fala, né, irmão? Quero ver fazer, né? Exato. Isso me pegou. Outro ponto que me pegou foi... Puta, cara, se eu fico só no digital, eu posso ficar obsoleto. Porque uma coisa é você tá vivenciando o mercado imobiliário todo dia. E que, apesar do pessoal não entender, ele muda a todo instante. Direto. Taxa, regra, normativa, tipo de construção, tipo de cliente, hábitos, necessidades, comportamentos, tal. Tudo. Então você fica obsoleto muito rápido. Sim. Se você sai da operação para só dar curso. Sim. Né? Esse foi o segundo motivo. Terceiro motivo. Pô, no mercado digital você trabalha pra caramba. Mas dá uma puta sensação que você não tá trabalhando, cara. É mesmo? Dá, velho. Entendi. É diferente de ter o negócio ali, pô, imobiliária, gente, venda acontecendo. Puta, isso é demais, cara. Eu amo isso. O treinar o cara, pegar o cara que não tem experiência, ver o cara vendendo uma semana depois, um mês depois. Aquele cara, sabe? Isso é diferente. Massa. E aí foi quando eu tive a ideia de, cara, quer saber? Eu vou abrir uma rede de imobiliárias no apoio à produção, especialista no apoio à produção. E aí eu comecei... Que é um tipo de conhecimento não tão difundido, né? Exato. E a gente, dentro da Blue, a gente tem muito essa visão, né? Porque quem vende o médio alto padrão nem sempre vende o associativo, né? Exato. Então é outro tipo de trabalho, é outro tipo de comportamento, né? É outra mentalidade, né? Com outra certeza. mentalidade. E o associativo é uma coisa que ele nasceu com Minha Casa Minha Vida, né? Que o associativo, para quem não conhece também, né? Ele é financiar o imóvel na planta, né? Isso. Então isso, tipo, tem um conhecimento. Não é simplesmente vou assinar um contrato. Tem que pegar a documentação, tem que aprovar antes. Tem seguro de obra, tem um monte de detalhes. Uma vendinha mais chata. Não, muito mais trabalhosa, né? Muito mais trabalhosa. Sim. Só que eu me especializei nisso. E aí que veio a ideia. Cara, vou criar uma rede de imobiliárias, né? Especializada no crédito associativo. E aí que nasceu a ideia. Cara, isso, eu vim de Recife com essa ideia. Em abril eu decidi que seria isso. Em maio eu saí da Valor Real e comecei a executar o processo. Olha isso, irmão. Foi muito rápido. Cara, você pega a ideia e vai. Não, é que tipo, pra que perder tempo? Eu já decidi que eu não queria ficar lá. Eu já decidi que eu ia fazer outra coisa. Eu tive a ideia, falei, não vou perder tempo, é agora. Massa. Cara, já saí, aluguei uma salinha de cowork lá em São José. Comecei ali contratando as pessoas, então, tipo, 15 dias depois eu já tinha 10 funcionários trabalhando. Aí, 10 dias depois já tinha 20, daí fui para um auditório do cowork. E em julho você foi na inauguração da primeira sede, dia 26 de julho de 2024. Você foi para a inauguração da primeira sede da T3, no Alto da 15, de uma ideia que nasceu em março. Olha e você viu a estrutura, Sim. baita da inauguração que teve Sim. lá. A gente colocou mais de 200 pessoas naquela noite lá dentro. Então foi essa loucura, cara. Assim. E hoje a T3 está criando cada vez mais força dentro do mercado, se colocando como uma das maiores vendedoras aí desse projeto, né, desse processo do associativo, do Minha Casa Minha Vida. E aí, irmão, mas dentro disso, qual é que é vamos falar assim, o objetivo para os próximos, né, os próximos capítulos agora? Porque começar, né, deu boa, tá andando bem, mas aí, irmão, aonde que você quer chegar? Qual que é o propósito com isso? Cara, nós estamos assim, ó, primeiro semestre de operação da empresa foi de julho a dezembro de 2024, né, primeiro semestre de operação. Segundo semestre de operação da empresa foi agora de janeiro a junho de 25. Do primeiro semestre para o segundo, nós crescemos 89%. Legal. Em termos de volume de vendas. No terceiro trimestre desse ano, nós já vendemos mais do que a gente vendeu no primeiro semestre inteiro. Legal. Então, que já foi um semestre de crescimento exponencial. E agora,
né, em outubro a gente já vendeu mais do que vendeu em setembro, e agora em novembro a gente já vendeu, nos primeiros 15 dias desse mês a gente já, tipo, vendeu o que já vendeu em setembro. Tipo assim, tá crescendo de forma bizarra, né? Legal. Acho que o primeiro ano da empresa foi um ano mais desafiador, que foi montar os processos, montar o time, organizar as coisas, estrutura, a localização da imobiliária, né, o ponto, né, que é muito importante. Foi a organização o primeiro ano. E são várias descobertas também. Sim, que você vai tendo que ter, né? Porque com certeza. a gente não vem com esse manual de fábrica do que é preciso fazer. Exato. Porque assim, quando você tá no CLT, você faz aquilo lá. Aí você saiu para ser corretor, legal, preciso vender. Bacana. Aí você foi para um outro patamar, né? Que já é organizar uma incorporadora, criar um time comercial. E aí, a partir do momento que você foi para ser um dono de imobiliário, você assumiu todo o risco da operação. Exato. Né? Você teve que injetar não sei quantos R$1.000 lá para começar e sem ter nenhuma garantia de receita. Milhãozinho. É mesmo? Vai fácil, né? Vai que nem vê, né? Vai. E assim, ó, você vê, pra mim isso foi muito desafiador por causa do seguinte: na Valor Real, por mais que eu já era diretor, eu cuidava de tudo, mas eu era um intraempreendedor. Sim, a responsa não era tua. No final do dia eu não pagava a conta. Sim. Agora, dentro da empresa, não, cara. Tipo, é eu que pago a conta. Então, né, se virou o mês ali, dia 1º, eu já tô devendo uma grana alta já, assim, bem alta. Você viu o tamanho da empresa que ela tá te reformando, crescendo. Então, assim, os boletos, eles são bem generosos, assim. Então, esse é o maior desafio, sabe? Eu acho que o desafio do fluxo de caixa, cara, pra mim pegou muito. Foi o meu maior desafio, o fluxo de caixa. Por quê? Não tem como você crescer sem botar dinheiro na frente. Sim. Como que você cresce sem botar dinheiro na frente? Muito difícil. É muito difícil, cara, porque para crescer tem que contratar gente. Para contratar gente, você tem que montar time. Você tem que investir em portais, tráfego pago, né, para trazer pessoas para entrevista. Então, para vir mais clientes, você tem que fazer mais anúncio. Não, e tem mais um detalhe ainda, que é um desafio, né? Dentro do programa Minha Casa Minha Vida e do associativo. Exato. Que a venda feita você não recebe na hora. Recebe na hora. Às vezes você pode receber 3 meses depois, 6 meses depois, às vezes até 1 ano depois, dependendo da velocidade que acontece, né? Então, ter esse fluxo de caixa, ter essa capacidade realmente é necessária, não tem como. É um puta desafio. Mas indo para os próximos passos, a gente fez isso. Primeiro ano, organização. Agora nós estamos já iniciando o processo de expansão, né? Só que a gente fez algumas mudanças ao longo do percurso aí dessa jornada, que foi o seguinte: eu comecei a empresa pegando imobiliárias pequenas que queriam virar T3. Então, cara... Lembro desse movimento, isso, bem legal. Muitos gestores bons foram ali, né, com você. Só que assim... Né, não foi perdido esse trabalho que foi feito, porque, por exemplo, hoje eu tenho um cara que é um dos meus braços direitos lá dentro, que ele tinha imobiliária dele, e ele veio pro meu movimento e hoje é um dos meus diretores, braço direito, né? Mas teve vários outros que não vingou. É porque não vingou, né? Acho que eu penso assim, cara, a pessoa tem que mudar mesmo a mentalidade dela para ela conseguir ter resultado. Se o cara tem a imobiliária dele, se ele tá tendo resultado, por que ele vai querer tirar a placa dele e colocar a minha? Não faz muito sentido, né? Sim. Então o cara que vem querer entrar pro negócio é porque ele não tá muito bem. Aí eu preciso entender o porquê ele não tá muito bem. É porque tá faltando treinamento pra ele meteu a cara a abrir imobiliária, mas ele ainda não foi desenvolvido, tem que desenvolver esse cara. Ou não tá bem porque o cara tem um monte de crenças limitantes, o cara tem comportamento ruim, o cara não trabalha direito e não tá tendo resultado. Então tem que tomar cuidado com isso. Hoje eu tô muito mais na pegada de formar gente. Então, formar pessoas. Formar pessoas. Nós, antes de sermos uma imobiliária, nós somos uma academia de formação de gente. Legal. Chegou a hora de aprender então, meu camarada. O que é formar seres humanos, irmão? Como é que eu pego uma pessoa que tem uma mentalidade limitada, não é por culpa dele às vezes, é pela onde ele viveu ou pela experiência que ele teve, e desenvolver, né? Como é que você faz essa pessoa melhorar esse nível mental dela para... Porque assim, assumir riscos, né? O brasileiro, ele quer a zona de conforto, o CLT, o Bolsa Família, quero ficar ali tranquilinho, sem me mexer, né? E de repente você tá tirando o cara da zona de conforto, né? Você tá fazendo o cara trabalhar às vezes 10, 12, às vezes 14 horas por dia, sem garantia de receber um centavo, irmão. E aí, meu velho, como é que você faz? Tá, assim, primeiro ponto é que eu acho que você tem que aceitar que você não vai mudar todo mundo. Massa. Você não vai mudar. Então, quando você aceita, num processo de gestão, de crescimento de empresa,
você tem que delegar as coisas, né? O negócio tem que acontecer. Uma das coisas que mudou para mim foi, eu tenho que aceitar que tudo aquilo que eu delego não vai ficar 100% do jeito que eu faria. E tá tudo bem. É melhor eu ter 90% do que cada um faz do que eu ter 100% do que eu faço, porque eu não dou conta de fazer tudo. Não tem como, né? Então, e se eu fizer tudo... Boa. E se eu fizer tudo, naturalmente eu não crio escala. Então, eu crio processo. Contrato gente para executar. Né? Então, o operacional, hoje eu estou bastante no operacional da empresa ainda, mas na Valor Real, por exemplo, o último ano eu estava 0 operacional. Estava só estratégico. Então, hoje na empresa eu ainda estou bem ali dentro do operacional. Lógico, eu nunca vou sair do operacional, mas eu não executo a atividade do operacional. Né? Então, eu respiro venda, eu tô no meio da venda, eu tô ali, a venda tá acontecendo, eu tô ali filmando, né, a venda acontecer. Não, eu tava no feirão, a gente fez, você tava lá atendendo o cliente e tal. Então, eu faço questão de ir em feirão e ir pra mesa. Porque é ali que eu sinto as dores do cliente, o que ele tá precisando, né? É ali que a gente se mantém vivo nesse processo. Mas a parada de formar a gente, assim, acho que o primeiro ponto importante, a sacada que a gente pegou, foi todo o nosso processo de contratação. Então, hoje eu tenho um RH muito bem estruturado, né? Que ele foi montado ao longo do tempo. Então, desde a prospecção, a entrevista e o processo, a curva de aprendizagem. Para você mudar a pessoa, que é o que você está me perguntando, o ambiente, você concorda comigo que o ambiente ele muda as pessoas? Com certeza, irmão. O ambiente ele muda tudo. Então nós temos um ambiente muito foda. A energia que tem lá na empresa ela é muito fora da curva. Então o cara quando ele entra, olha que louco, o que mais tem no mercado imobiliário é o turnover. O turnover é alto pra cacete. Às vezes a imobiliária não dá conta de contratar pro tanto de gente que sai. Sim. A nossa situação lá tá diferente. É aquilo diferente. que a gente falou, né? A barreira de entrada é baixa. De permanência... Cara, pra nós lá tá diferente. Veja, a gente contrata mais do que sai. E quem sai com dor no coração. Aquele cara que sai, ele vem conversar. Ele fala, cara, eu tô saindo. Porque, putz, assim, infelizmente eu ainda não consegui. Eu preciso fazer uma taxa, alguma coisa. Depois eu quero voltar. Eu amei esse lugar, eu gostei muito, eu acredito. Entendeu? Então, assim, ou seja, mas por quê? Por causa do ambiente. A gente criou toda uma cultura muito forte na empresa e isso é legal. Ó, um ponto importante para você entender. Não importa se tá entrando uma pessoa ou 10 pessoas. Ninguém entra sem integração. Pode ser um sozinho. Ele vai passar pelo processo de integração. Por quê? Porque é na integração que a gente vai passar o beabá para ele, que a gente vai colocar ele para ele se familiarizar com a cultura. Rapaz, mas eu vou falar pro você, ó, quando eu entrei no mercado, nossa senhora da Aparecida, irmão, eu fiquei mais perdido que segue em tiroteio, velho. Porque assim, eu já era vendedor, eu trabalhava com vendas, só que eu não era corretor, porque o corretor tem que caçar o cliente, né? Não é só atender o cliente naquele momento, tem que caçar. E era lançamento pra tudo que era lado, irmão. Toda semana tinha um lançamento aqui, um lançamento ali, velho do céu. Eu fiquei meses para compreender pelo menos o básico. Porque assim, na época que eu entrei, tanto que eu tava contando um pouco antes pra você, né? Esse podcast nasceu por causa disso, irmão. Ninguém me falou como que era para fazer, ninguém me falou como que é. Hoje qualquer pessoa que tiver, né, o teu contato, meu contato, vai acessar e vai poder ver a tua história, vai poder ver tudo isso. Coisa que não tinha antigamente. Então a pessoa realmente, muita gente, eu acredito, Jonatas, que entrou no mercado imobiliário, que tinha potencial, que saberia conseguir, só que foi mal assessorado e não conseguiu se desenvolver, de gerar uma venda e conseguir, porque não tem, né? Se o cara não conseguir vender, a conta tá pagando, o boleto é todo mês, né? Exato. Então eu acho que é muito essa matemática, né? E esse princípio de, desde o começo, o cara ter uma base sólida, ou pelo menos, cara, você tá aqui, é aqui que você vai dar um norte, né? Um norte pra pessoa, né? Sim, com certeza. E a gente faz justamente isso, integração para ensinar o básico. Só que esse cara ele não faz só a integração. Ele tem eu tenho um gerente hoje que ele acompanha a curva de aprendizagem dessa pessoa por 30 dias. Olha só. Então, no final de 30 dias, ele recebe um certificado de formação, né, do Programa de Desenvolvimento de Futuros Corretores, então o PDFC. Né? Então, ele recebe isso depois. É o setor que a gente criou lá, o setor CID, Secretaria de Integração e Desenvolvimento. Então, a gente faz esse processo justamente para isso. Então, não é todo mundo que vai se desenvolver, não é todo mundo que vai dar certo, a gente tem essa certeza. Sim. Mas nós damos o nosso máximo para fazer isso acontecer. Legal. Inclusive, agora a gente fez mais uma ampliação. Tipo, o cara com 15 dias, tanto o consultor novo que entrou, o colaborador novo que entrou, quanto o gerente que ele tá, faz uma avaliação de feedback.
Então, eu te contratei, você não tem experiência, você entrou hoje na minha empresa. Com 15 dias você vai receber um formulário para você, uma pesquisa, para você falar para mim como é que você está se sentindo na equipe, você está bem acolhido, o que você está com dificuldade, o que você gostou, o que você não gostou. E da mesma forma, o gerente vai fazer uma avaliação daquela pessoa, do desenvolvimento dela. Ela está sendo treinada, a base, ela está sendo treinada com o gerente da Secretaria de Integração e Desenvolvimento. Ela está sendo treinada lá. Sim. O gerente, ele intensifica o treinamento. O gerente coloca um trainee do lado dele para ajudar, do lado da pessoa, entendeu? Mas isso a gente está ampliando agora, para você ter uma ideia, para reter ainda mais os talentos. E eu não tenho problema, as imobiliárias têm muito problema do tipo assim, o Pedrinho, você contratou o Joãozinho. Aí o Joãozinho não se deu bem na tua equipe, porque você tem uma barba grande, ele não gosta de ninguém que tem barba. Aí o que você faz? Manda o cara embora. Na imobiliária fazem isso, né? Manda o cara embora. Lá não. Cara, não deu certo com o fulano, você gostou da empresa, você quer ficar? Vamos tentar com outro gerente? Cara, ninguém tem bola de ferro no pé. Não, e tem uma pesquisa que eu li esses tempos que a maioria das pessoas não sai por causa da empresa. Sai por causa do líder imediato dela. Sai por causa de uma pessoa. Por causa de uma pessoa que às vezes está no mau dia, ou está no mau ano, ou tem algum problema realmente. E às vezes é aquilo, né? Tem um talento que é desperdiçado. Cara, a gente já salvou gente que estava saindo fazendo essa mudança. Aí, ó. Olhar para a pessoa daí... Cara, a gente não consegue direcionar todos. Não tem como. Mas né, existe uma roleta de distribuição. Os meus gerentes lá, eles não fazem mais entrevista. Quem coloca a gente na equipe deles é o meu RH. Que show. O gerente está focado no processo, na venda. Né? 100% na venda. Ele não precisa montar time. Ele pode contratar? Pode contratar. Mas o foco dele está na venda, não está em contratar. Eu tenho um RH contratando para ele. Legal. Né? Uma puta estrutura de contratação. Só que daí é uma roleta que vai distribuindo. A maioria vai dar certo, mas tem um ou outro que não dá certo. Para esse que não dá certo, a gente vai olhar para ele, entender o perfil dele, olhar para os outros gerentes, cara, vamos te trocar, vamos tentar aqui nessa outra gerência então, dá mais uma chance para você mesmo. Não é mais uma chance para a empresa. Se o cara for embora, eu vou contratar outro. Mas é ele dar mais uma chance para ele. E o que a gente já salvou de gente assim, cara, que depois vendeu, deslanchou nas vendas. Sim. Porque foi essa mudança, sabe? E assim, Covo, eu acho que é muito importante o seguinte, cara, dentro disso que você tá perguntando também, é assim, ó. O que eu vejo hoje, tá? A galera 30 mais, né, 30 anos mais, ou já tá empregado, ou já tá bem aonde tá. Tem poucas pessoas na casa de 30 anos disponível no mercado. Os que estão disponíveis é porque das duas uma, ou o cara não evoluiu, continua fazendo as merdas da vida e o cara não se tá no ciclo ali. Tá na corrida dos ratos lá, o cara não evoluiu, tem esse. E tem o cara que ele não acertou. Você concorda? Tem um cara que infelizmente ele não acertou. Sim. Ele foi para uma empresa, ele acreditou, ele se dedicou, puta, não deu certo. Ele foi lá, tentou em outra. Se frustrou. Frustrou, não deu certo. Então tem esses dois caras. Eu contrato qualquer um dos dois, né? Se ele mudar, o cara que está travado, ele vai ver um ambiente de prosperidade, de crescimento, um ambiente que valoriza o trabalho dele, um ambiente que não explora, mas que direciona, entendeu? Então ele pode mudar. Né? Se ele não mudar, ele também vai ser mais uma empresa que ele vai passar e vai partir para outra, né? Sim. E existe o cara que estava procurando um lugar que valorizasse ele, que desse uma oportunidade de crescimento para ele, daí ele encontrou. Quando ele chega lá, ele encontrou esse lugar. Legal. Né? Aí o cara fica. Existem esses caras, 30 a mais. Só que esses é uma fatia pequena. Aonde que tá o volume? O volume tá na geração Z. Na galera jovem, velho. O volume tá ali. Rapaz, mas... Que é quem não se encontrou ainda. Então, eu sou 40 a mais, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande. Porque é outra perspectiva, é outra forma de pensar. E como é que você consegue se adaptar com essa galera? Qual que é o segredo da geração Z? Então, a geração Z, todo mundo reclama dela, né? Não, normal. Z. É mesmo? Eu amo, cara. Não, me ensina mais então, parceiro. Me ensina a entender. Pela geração Z, cara. Porque pensa o seguinte, ó. Qual que é a diferença, cara? Acho que a maior diferença tá no seguinte, Cova. Você que é 40 a mais... Você foi forjado na porrada, velho. Vamos lá. Você foi forjado na porrada. A galera da tua idade é a galera que aguenta porrada, velho. Porra, faz isso, tá? Porrada pra cima. Eu sou 30 a mais, só que né, eu fui criado pela minha avó, vida do interior, então é como se eu tivesse 40, né? Em termos de jornada de vida, né? Você teve muitas
visões diferentes do mundo, exato, né? Exato. Mas você pega essa molecada nova hoje, você não consegue treinar eles na porrada. Então, quando você entende que não é mais dando porrada, não é mais falando, é escutando. Essa galera, ela quer ser ouvida. Ela quer se sentir pertencente do negócio. Tá ligado? É isso que eles querem. Se eles entendem que eles estão num ambiente que tem um propósito, que os valores estão alinhados com o deles, que tem um plano de crescimento, que ele vai ganhar bem, que ele tem liberdade de tempo, que ninguém vai estar sugando a alma dele lá dentro, mas ele mesmo sabe que a gente desenvolve nisso, coloca na cabeça deles, que ele vai ser remunerado pela produção dele. Num ambiente com uma energia legal, que valoriza a família, valoriza princípios cristãos e tudo mais. Então, quando você pega tudo isso e você escuta ele, em vez de dar porrada, você escuta, o cara fica. O cara se desenvolve. Então, isso que eu vejo que mudou. Isso a gente não, porque no mercado onde eu vi, irmão... Ô, meu camarada, você não foi pro plantão porque, irmão, ó, vaza, passa, sai fora. Pô, irmão, ó, tá aí, por que você não tá fazendo um negócio com... Era porrada, irmão. Tipo, tinha uma meta lá, se você não cumprisse, cara, eles mandavam uma pessoa embora, assim, pra servir de exemplo pras outras. Era tipo, ou você vai, irmão. Aqui não tem dessa. Já vi diretor jogando livro na cara de outro, assim, sabe? Porque não tinha cumprido meta. Todo dia pressão, irmão. Pressão, cara. Você chegar no... E aí, quantas vendas você fez? Você não fez venda, irmão? Você tá de sacanagem, papapá. Eu... vi esse mercado. Eu cheguei a ver isso também. Eu lembro de uma reunião na primeira imobiliária, o diretor tocando a reunião, aí tinha uma gerente respondendo uma mensagem. E ele, fulana, se você não guardar esse celular agora, você vai ver um iPhone explodindo na parede. Esse nível. É, isso aí. Hoje em dia você vai falar isso, você tá ferrado, cara. Já era, né? Então, assim, eu acho que isso é importante. Isso foi muito importante dentro da empresa. O entender que essa geração não é a geração da porrada. É a geração do acolhimento, de escutar o cara, entender. Legal. Por óbvio, você tem que ter dentro da empresa o filtro, né? De entender aquilo que a pessoa está trazendo, que, pô, faz sentido, né? E aquilo que não faz sentido, você não muda. Então, eu não sou dono da razão. As coisas lá dentro da empresa não é do jeito que eu quero, é do jeito que funciona, né? Se o meu jeito não tá funcionando, vai ser do jeito que funciona. Se nem o jeito tá funcionando, aí vai ser do meu jeito. Mas se alguém tem uma ideia melhor que a minha, vem, eu aplico. Legal. Entendeu? Eu Você sempre tá escutando o pessoal. Todo mundo. Entendeu? É porque eu acho que isso faz muita parte, né? Porque é que nem a gente falou no começo, né? A própria venda de imóvel, ela mudou a sua forma. E às vezes tem uma pessoa, muitos que acabaram de entrar no mercado que falavam, você não tá vendo isso aqui? Não. Né? Então, às vezes, esse escutar, eu acho que a gente só se faz com isso, né? Essa troca de conhecimento e o prisma da visão, né? Sim. Porque é que nem, cara, se você tá no meio do olho do furacão, qualquer lugar que você olha é furacão. Se você sair um pouquinho do olho do furacão, e é o que acontece quando a pessoa vem de fora, ela tá vendo o ciclone, ela tá vendo a vaquinha voando, ela tá vendo todo uma coisa que você acaba não enxergando, e muita gente se fecha, né? Pelo menos a geração antiga era isso, né? Sim. Não, a tua palavra não tem valor, irmão. Eu não me importo com o que você pensa, com o que você fala. É assim e ponto, acabou, né? O mercado imobiliário, ele é um mercado muito antiquado, né? Sempre foi. Antes de existir o tal do lead, o jeito era jornal, parceiro. Era na rua, você tinha que catar as pessoas, né? Era na placa que fazia venda de imóvel. Né? Exato. Não existia outra forma. Agora, os últimos 15, 20 anos que, né, mudou muito os padrões de comportamento, a gente precisa se adaptar, entender, compreender o ser humano que está do lado, compreender esse corretor agora que, né, era a gente há 15 anos atrás que está querendo criar alguma coisa, só que não é o mesmo mercado. Só que o potencial é o mesmo. Exato. Né? E o bom quando a gente entende essa galera da geração Z, porque como eu tô no apoio à produção, eu também vou vender pra geração Z. Sim. A gente cada vez mais vem vendo RGs 2000 pra cá comprando apartamento. Pois é, parceiro. Estamos em 2025, o cara que nasceu em 2000 tá com 25 anos, tá atrasado já. Olha Tem isso. gente de 19 e 20 comprando, cara. 2023, 2024, 2025, 2005, 2005, né? Tá comprando. Uhum. Então, quando eu entendo essa galera jovem, né, pra trabalhar na minha empresa, eu também estou entendendo o meu cliente. Então, é a via de mão dupla. Aí, uma sacada que a gente teve lá, que fez que tá fazendo diferença, vai fazer cada vez mais, que a gente implantou isso agora, a minha esposa, ela é muito humanas, assim. Legal. Tipo, ela é um ser humano incrível, que ela chega no ambiente, ela traz uma luz que não existe, assim, ela é demais.
E aí, cara, conheço pessoas assim também. E aí é legal porque assim, a gente aproveita eu sempre olho pros talentos, tá ligado? Eu olho muito pros talentos da pessoa, tipo, por que aquela pessoa é boa? Massa. Porque se a gente qual a qualidade daquela? A qualidade dela, o talento natural. Se eu colocar... E a minha esposa, se ela é minha sócia lá dentro, ela tá comigo desde o início. Então, não adianta eu colocar ela no financeiro. Se eu colocar ela no financeiro, ela vai ferrar o financeiro da empresa. Sim. Né? Ela não é de exatas, ela não é de números. Mas ela é muito boa com gente. E aí, hoje ela está assumindo a posição de diretora de experiência e felicidade. Qual a imobiliária de Curitiba que tem uma diretora de experiência e felicidade? Nunca tinha escutado isso aí, parceiro. A minha tem. O que ela faz? Ela cuida da experiência e da felicidade dos clientes e dos colaboradores. Que legal. Então ela é a pessoa que vai escutar essa molecada, né? Essa molecada jovem. Ela é a pessoa que tá lá no meio deles, entendendo quais são as dificuldades. Puxa, Pô, ela veio lá com a ideia, por exemplo, da gente colocar o kit de higiene no banheiro. Pô, as meninas às vezes estão no sufoco. É legal ter o absorvente no banheiro. Daí eu falei pra ela, pô, então vamos fazer um negocinho mais legal, que nem o imobiliário com certeza tem. A gente foi lá, instalou uma estantezinha no banheiro. Tanto o banheiro masculino quanto o banheiro feminino tem o kit de higiene. O cara chega lá no banheiro, tem o creme dental, tem fio dental, tem lenço umedecido, tem, entendeu? O kit tem desodorante. Pô, esqueceu Detalhes de passar básicos. em casa. Detalhe básico. O cara saiu fazer uma açãozinha de rua, vai atender um cliente, pô, vai, né? Cheirinho desagradável pra mesa com o cliente? Não vai, pô. Sim. Entendeu? Sim. Então esse cuidado que a gente tem, né? Que Tem legal. frutas da estação sempre lá pra galera, miojo também. Tipo, o cara entrou agora, tá sem grana, pô, tem lá um miojinho pra ele fazer, não é a melhor alimentação do mundo, não é, mas quebra um galho por um dia ou outro, que o cara saiu correndo de casa, não teve tempo, tá sem grana pra comer. Então, esse cuidado a gente tem, sabe? E isso faz toda a diferença. E eu vejo que, assim, é legal porque a gente foi implantando essas coisas na cultura da empresa, trazendo esse modelo mais de aconchego, né? É o modelo mais humano, irmão. Mais humano. Isso é ser humano, né? É, exato. Isso é ser humano. Eu acho que as empresas, Jonatas, na minha perspectiva, elas começam a entender esse lado humano. A geração Z, e pelo pouquinho que você falou, me deu um insight. Eles não estão preocupados só com o dinheiro. Não. Eles não querem saber só do dinheiro. Cara, se eles estiverem numa empresa ganhando muito dinheiro e tiverem a possibilidade de uma outra empresa ganhando um pouquinho menos, mas que eles se sintam melhor, eles não vão pensar duas vezes. Exato. Porque é sobre sentimento, que é sobre ser humano. Eu acho que aí você está num papel totalmente correto, irmão, de levar essa humanidade para a pessoa, de entender o momento que ele vive, as dificuldades e tudo mais. Porque já aconteceu isso comigo, irmão, de ficar lá na rua fazendo o dia inteiro e tal, e aquele, né, putz, tem que atender um cliente, e aí, né, cara, você se sente mal, você só não se sente bem, né? É sobre sentimento? É sobre sentimento. Exato. O mundo é sobre sentimento, né? Exato. Então isso, eu acho que nessa linha que a gente vem desenvolvendo lá dentro, sabe, de cuidar das pessoas, Legal. faz com que a empresa crie essa cultura e essa energia das pessoas quererem ficar, né, esse sentimento. Eu lembro que no passado tinha algumas empresas que as pessoas zoavam, né, que se a pessoa zoavam ou nessa questão de a pessoa entrou casado na empresa, era tanta loucura que a pessoa descasa, né? Sim. Tinha muito disso, né? Tinha, Talvez tenha até hoje, não sei. Mas... Depende do lugar. Depende do lugar. Depende da mentalidade do líder. Cara, eu tava no aniversário domingo passado e a gente tava falando sobre isso. Pô, já tem uma meia dúzia de casais que estão nascendo dentro da empresa. Legal. Depois, pô, enquanto tinha umas empresas no passado que destruíam Separando. casamento, pô, a gente tá fazendo novos casamentos, tá fazendo Legal. casamentos aqui. Pô, isso é legal, entendeu? Pô. Você vê que se encontrou, nunca foram, né, estão namorando, vão casar e tal. Tem até a musiquinha, TTT3. Então, os caras já entraram nesse clima, sabe? Isso é legal, sabe? Com isso certeza. É, muito legal. É um clima humano, é um clima de clima gente humano, feliz. Porque querendo ou não, essa galera da geração Z também, ela não tá mais na pegada da zoeira. É a galera, cara, você vê que cada vez mais... É outra mentalidade. outra Não, eu sou fã, irmão. Não, tipo... disso aí eu sou fã, cara. Eu tenho uns meninos aí que a gente acompanha lá do interior também, né? E eles têm outra mentalidade, irmão. É treinar de manhã, de tarde, Exato. né? É cuidar bem da alimentação, é estar zen, é meditar. Isso virou um novo lifestyle. E é um lifestyle legal, porque Com você não certeza. tá pensando em fazer para os outros, e sim, né, você. pensando no seu próprio benefício, olhando a outra pessoa com mais, né, com um olhar mais, né, um olhar melhor, né, vamos falar Sim. assim, né? Mas assim, tudo isso para poder responder a tua pergunta, né? A nossa próxima linha de crescimento é essa, sabe? A gente primeiro forma a gente. Então, como que isso está acontecendo? A gente está montando estrutura, né? A execução que a gente está fazendo
ela está sendo feita num formato de... O nosso plano de expansão, ela sai de dentro da empresa. Legal. Então, hoje eu tenho 2 diretores, né, já na operação, ali dentro da matriz. Tem mais um diretor que fica em São José dos Pinhais. Mas falando da matriz, que é a principal aqui, eu tenho 2 diretores. Esses diretores, eles sabem qual o número que eles precisam chegar para eles virarem mais uma loja da T3 como sócios. Uhum. Então, ele vira sócio da próxima loja da T3. Legal. Então, ele sabe o número que ele tem que chegar. Você imagina que número que é esse? Tipo, esse número é o quê? Venda? O que você acha que é esse número? Rapaz, eu pensaria em número de vendas, né? Número de VGV atingido, né? Não vendas é só a consequência. Existem todos os outros indicadores que, se ele alcançar pessoas, roleta... Todos os outros indicadores que, se ele alcançar, o número da venda é a consequência. Porque o número da venda pode ser por acaso. Exemplo, se eu atrelo número de vendas. Putz, a Blue lançou um empreendimento de 1.000 unidades, pão quentinho, coisa maravilhosa de vender, que a gente acertou a veia lá e o cara vendeu 150 unidades no mês lá do produto. Ou no trimestre, né? Nossa análise é trimestral. Beleza. Se for número de vendas, esse cara é promovido a sócio para nova loja. Só que qual a chance de daqui 2 meses ter outro produto desse? Não tão grande, né? Porque um produto como esse é raro. É raro. Então, o crescimento deles está atrelado à gestão do negócio. Venda é consequência. Então, existe um número... Está criando empresário. Pessoas que pensam em todos os... Exato. Existe um número de gerentes que ele precisa ter na equipe. Esse número de gerente cascateia para um número de corretores. Desse número de corretores cascateia para um percentual de participação na roleta diariamente. Dentro dessa participação da roleta diariamente, existe um indicador chamado IPC, Índice de Produtividade por Corretor, que, se ele alcançar esse indicador, ele vira sócio de uma próxima loja. Olha isso. Por quê? Porque aí o cara vai para uma nova loja saudável. Não achando que é o rei da cocada preta. Ele montou um time. E aí, quando ele vai para a nova loja, ele não vai sozinho. Ele tem 6 gerentes. Cada gerente já está treinando trainee. Hoje eu tenho 16 trainee em treinamento. Você tem noção que eu tenho 16 gerentes no forno? Eu tenho 16 gerentes no forno hoje. Eu já tenho 9, 10 gerentes lá na empresa e tem 16 no forno. Legal. Então... O Rock, por exemplo, que você conhece, um dos meus diretores hoje. Grande hoje. abraço, Rock, amigo de anos aí. Eu tenho o Rock e o Paulo César hoje, os 2 diretores. Então, um exemplo, o Rock hoje, ele tá montando o time dele lá dentro, né? Ele tinha a imobiliária dele, no nome dele, tudo certo. Ele aceitou o desafio de fechar a porta, cair para dentro para se desenvolver. Olha a loucura do cara também. Porque ele entendeu que, se ele pegar a minha metodologia e ele aplicar, ele é um dos caras que executa muito bem tudo aquilo que a gente passa. Ele sabe que em 2, 3 anos o resultado dele vai ser muito maior do que se ele tivesse com a portinha dele. Ele entendeu esse game. Então ele, ou seja, abriu mão da vaidade ou da questão de ter a dele e ele aceitou em trabalhar lá dentro. Né? Então ele, por exemplo, está nesse processo hoje. Ele tem lá os 4 gerentes dele, ele precisa contratar mais 2. Dentro dos gerentes tem trainee em treinamento, logo ele sobe 2. Ele alcançou esse número, tá? Ele alcançou essa categoria. A gente vai para uma nova loja, onde ele vai assumir. Ele não vai sozinho. Dos 6 gerentes, ele leva 3 gerentes com ele, né, com as suas equipes. Ou seja, não começa uma imobiliária do zero, né? Vai para uma estrutura para ter... A nossa estrutura é uma estrutura de diretor com 6 gerentes. A gente não abre mão disso para manter a qualidade. Então, é um diretor, 6 gerentes, 90 corretores. Esses são os nossos números. A gente não abre mão desses números. Legal. 15 corretores em cada gerência. E é isso. Nem mais nem menos. É isso. O cara pode ter um pouquinho mais ali, entra e sai. Mas o número que o cara tem que buscar é esse. Legal. E aí... Legal. A gente é tudo amarradinho, entendeu? Então, o Rock, ele tem 6 gerentes com ele. Dos 6 gerentes, o gerente que mais se desenvolveu em termos de indicadores de gestão de liderança e resultado é o cara que vira diretor no lugar do Rock na matriz. Aí o Rock vai para a nova loja, leva 3 gerentes com ele. Esses 3 gerentes que ele está levando, todos eles têm 1 ou 2 trainees dentro da equipe. Já sobe mais 3 para gerente, o cara já fica com 6 gerentes de novo. Dentro da matriz, o gerente que foi promovido a diretor, ele tem trainee também.
que vai virar um trainee, vai virar gerente no lugar dele. Que já vai também promover ali outros 3 gerentes para subir. Já fica com 6 gerentes de novo. Legal. E o RH, maquininha de contratação, pau torando. Então, assim, esse processo que a gente montou e a gente tá muito perto agora de fazer essa primeira rodada já. Legal. Isso que é legal. E é massa porque hoje você olha para a equipe, cara, o que fazem de proposta pros meninos lá, você não tem noção. Você tem noção, porque, né? E, cara, os caras não saem, velho. E aquele que quer sair, vai com Deus. Tipo, eu não ligo, porque eu não me apego a quem sai. Uhum. Porque o que acontece? O cara que entendeu a regra do jogo, ele já sabe que ali dentro ele vai chegar muito mais longe. Sim. Entendeu? Ele não vai... Os caras vão lá e oferecem 1.000, 2.000 a mais de fixo pros caras. Os caras não vão sair. Sim. Não sai. Sim. Por quê? Porque ele entendeu o game do negócio. Ele entendeu aonde ele pode chegar. Uhum. Então... Isso tá muito mapeado, desenhado, tem um manual disso na mão dos caras, entendeu? Tem um manual disso, isso foi todo projetado e eles buscam esse número constantemente. Aí você vai conversar lá com um corretor de uma equipe lá, por exemplo, com um trainee. Esses dias eu fiz isso pra teste. Peguei um lá num feirão, falei, e aí meu filho, você vai virar gerente quando? Ele, cara, eu já sinto que eu tô ficando preparado, eu quero, mas eu só vou virar gerente quando o meu gerente virar diretor, porque eu quero ser gerente dele. Porra. Aí, que massa, irmão. Tesão, acertamos. Ele já entendeu o game, tá ligado? Legal. Entendeu a cultura do negócio. Então, o próximo passo é esse. Irmão, o próximo passo da empresa foram 3 perguntas, voou 1 hora, irmão. Tem muito conteúdo aí. Tem. Mas eu quero entender um pouquinho mais, irmão. O que é performance? Né? Você fala bastante livro, você é um cara de performance. O que é performance, irmão? Cara, assim, eu não enfeito muito pavão, não, velho. É o resultado, fazer o que precisa ser feito. Ponto. Fazer o que precisa ser feito. É disciplina, né? O meu livro é Transformando Disciplina em Vendas. Eu entendi ao longo do tempo, quando eu fiz esse livro, inclusive, foi sempre entendendo isso. Que, cara, o padrão de quem consegue ter resultado é a constância. Para ter constância tem que ter disciplina. Então, cara, é fazer todo dia a mesma coisa ou parecido, né? Mas executar sempre, executar, você vai ter performance. Porque, assim... Uma coisa é ter o cara que tem o talento, só que o cara tem preguiça, ele não vai conseguir resultado. Aquele cara que não tem talento, mas ele tem disciplina, ele executa todo dia e ele tá estudando, ele tá aprendendo, ele vai ter resultado. O cara então que tem talento, junta as duas coisas, consegue resultado exponencial, consegue uma performance acima da média. Então, cara, performance é resultado. Pra você ter resultado, você tem que trabalhar. Não tem almoço grátis, não tem vida fácil. Não tem romantismo, irmão. Não tem, cara, não tem, trampo. Né? Faz aquilo que tem que fazer. Exato. Eu sou um cara que até hoje, assim, ó, se tá apertado o meu dia, ontem, por exemplo, ontem seria um dia apertado pra mim. Eu sou pai, né? A gente tem 3 meninas, então é uma correria. Ontem meu dia estava apertado. Pra dar conta do meu dia, eu levantei 4h15 da manhã. E fui dormir 00:55 ontem. Eu fui deitar na cama, era 00:55. Agora eu poderia ter deixado um monte de coisa para outro dia. Então eu vejo que performance é isso. É tipo, cara, você precisa entregar? Faz, velho. Ninguém vai fazer por mim. Tem coisas que eu tenho que fazer. Buscar minha filha na escola. Não abro mão de buscar minha filha na escola. Entendeu? Só que para mim, parar 5 horas da tarde o meu trabalho para buscar ela na escola, eu tenho que ter performance no período que eu estou trabalhando. Então, priorizo tarefas, né, execução ali com disciplina nesse sentido. Aqui você fala muito sobre tempo, né? Gestão de tempo, né? Gestão de tempo. Esse aí é um dos segredos macro do negócio, né? Eu vejo que se o corretor levar isso a sério, ó, para mim, por exemplo, imagina o seguinte, você acha que eu sou um cara que recebo muitas demandas? Ah, certeza, irmão. Se eu ficar toda hora aceitando as demandas que vêm, eu vou ficar só apagando incêndio. Então eu priorizo. Se eu tenho um relatório para analisar, ou se eu tenho um relatório para fazer, cara, isso aqui fica de lado, e-mail fica de lado, eu vou focar naquilo ali. Beleza, terminei. Agora deixa eu dar uma atualizada no WhatsApp. Tá entendendo? Se o corretor usar isso para a vida dele como corretor, ele vende mais. Entendendo o quê? Cara, se o ser humano usar isso, exato, né, velho? Independente de qualquer coisa, mas né? falando em corretor, o cara começa uma oferta ativa. Fez 3 ligações, 3 não. O celular vibrou. Para de ligar, pega o telefone e vai responder mensagem. Não é assim? Uhum. Até pegar no tranco de novo, demora. Daí ele vai levantar, vai tomar um café. Voltou, tem outra mensagem. Então, assim, se o cara usar isso na corretagem como o corretor, se ele usar isso, ele tem muito mais resultado que, cara, puta, eu vou tirar aqui agora 2 horas para só fazer oferta ativa. Cara, quantas ligações esse cara vai fazer? Porra!
Entendeu? Vai receber muitos nãos? Vai. Com certeza. Mas vai ter sim no meio disso. Eu costumo falar o seguinte, vendas é uma panela, imagina o seguinte, uma panela cheia de gente. Você só vê a cabecinha deles aqui, ó. Tem 100 pessoas lá dentro. Para uma taxa de conversão de 3%, que é uma taxa razoável, ele vai tirar dessa panela 100 pessoas com interesse em comprar imóvel, ele vai tirar 3 pessoas, certo? Você não consegue olhar para essa panela de cima e descobrir quais são essas 3 pessoas. Tipo, puta, é esse carequinha aqui, barbudice, esse aqui tá com o cara que vai comprar, vai pegar esse aqui. Não é assim, velho. Você tem que passar pelos 100 para chegar nos 3 que vão comprar. E aí, quanto antes eu começar, mais rápido eu vou chegar na minha venda. Simples assim. Só que os caras não entendem que o cara quer achar o que vai comprar. O cara quer acertar o que vai comprar. Você tem que passar por todos. E aqueles que não vão comprar não é perdido. Os caras que não vão comprar, ele tá te treinando. Aí, então nunca é perdido. Boa, irmão, boa. Porque é assim, hoje em dia, o mercado ele foi muito pra essa pegada de pegar pasta. Eu sou um cara, beleza, a galera lá dentro pega, eu não ligo, o mercado ele tá assim, mas eu sendo um corretor hoje, entrando no mercado hoje e escutando eu falando, eu não ia na pegada de pegar pasta, eu iria na pegada de agendar visita, velho. Uhum. Só que o que os caras querem fazer? Os caras querem pegar a pasta, porque é mais fácil. Uhum. Se aprovar o crédito do cliente, chama o cliente para um fechamento. Se não... Só que isso, infelizmente, isso não treina o corretor. Uhum. Treina, porque quando o cara vem aprovado para o fechamento, quem que vai atender ele? O gerente. Isso não treina o cara. O que treina o cara, e o cara que entende isso, ele vira um corretor de verdade, é agendar a visita. Ah, mas às vezes o cliente não tem perfil de compra. Beleza, descubra na mesa. Uhum. Porque esse cara que não tem perfil de compra, ele aumentou a tua carga horária de atendimento. Uhum. E a carga horária de atendimento te deixa melhor atendendo. Uhum. E talvez esse cara que não tem poder de compra, ele conhece pessoas que têm poder de compra. E esse cara e esse cara que não tem poder de compra hoje, talvez... Vai ter amanhã. Por isso que eu gosto da visita. É sobre isso, né, meu camarada? Conexões, seres humanos, né? Venda, né? Venda é isso, né? É gerar sentimento, né? E eu sempre falo, mano, eu nunca gostei de fazer nada por telefone. Ou eu prefiro humano, mano. Prefiro contato, prefiro essa troca, porque fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil gerar empatia, explicar alguma coisa, sentir um medo e tirar esse medo do cliente, né? Porque o cliente, às vezes, ele tá com medo, ele tem um desejo, ou ele nem sabe que precisava o imóvel. Eu tava vendo esse dia, muito simples, muito direto. O cara falou, meu amigo, você tem medo de fazer um financiamento e pagar 2 imóveis? Ele falou bem assim, cara. Daí daqui a pouco ele pegou uma calculadora. Vamos fazer o seguinte, ó, você sabia que o aluguel é reajustado pelo IGPM? Eu vou pegar esse valor de aluguel, vou reajustar por 30 anos. Deixa eu te falar, ó, se você ficar de aluguel, meu amigo, você vai pagar 5 imóveis e no final você não vai ter nada, irmão. Simples assim. E às vezes o cliente não é que ele não queira comprar, ele não tem essa dor, ele não entendeu que é muito melhor ele pagar um financiamento e ter alguma coisa que é dele do que ficar pagando para alguém chegar lá, ó, agora sai daí, irmão, que o imóvel é meu, e no final de 20 ou 30 anos não ter nada, não ter nenhum tipo de patrimônio, né? Como é que explica isso por telefone, irmão? Eu não sei, eu não tenho esse talento, mas pessoalmente eu acho que a coisa fica melhor, né, irmão? Sim. E até porque hoje os gurus de internet, assim, você vê, né, cara? Os caras vão lá e falam, né? Ah, é melhor alugar do que comprar. Falam muito isso, né? Sim. Só que as pessoas não entendem que, tipo, tem que ter uma análise em cima disso, claro, que é o seguinte. Cada caso é um caso, né? Exato. Vamos lá. Poxa, eu sou um cliente. Primeiro ponto que é, o emocional não tá no Excel. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Uhum. Emocional não tá no Excel. Ter o imóvel próprio, ele gera uma segurança, uma emoção de conquista para a família que não está no Excel. Não tem como mensurar isso em números. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto que eu ia colocar é o seguinte. Por óbvio, né, tirando a parte emocional, para uma pessoa mais no nível SBPE, um high ticket, né, imóveis mais caros, é lógico que sempre que se o cara for comparar no momento, no presente, né, o aluguel com a parcela de um financiamento, se ele fosse financiar tudo, o aluguel vai ficar mais barato. Hoje é mais barato. Uhum. Né? No longo prazo, não. Mas as pessoas só olham para o hoje. Hoje, se eu for financiar 1 milhão, eu vou pagar 12 mil de parcela. Eu alugo esse mesmo imóvel por 5 mil. Beleza, hoje. Não vai ser 5 mil para sempre. Né? Agora,
E a galera converte isso muito até pro Minha Casa Minha Vida, que daí é ruim, porque no Minha Casa Minha Vida, principalmente, no primeiro imóvel, essa conta ela inverte. Porque hoje a pessoa, com uma renda ali de 6 mil, por exemplo, pô, ela compra um apartamento dela com a parcela de R$ 1.800. Sim. Compra com R$ 1.800 de parcela, menos de 2 mil. Aonde que você aluga hoje um apartamento decente para morar por menos de R$ 2.000? Não, aqui em Curitiba não tem mais, mano. Não tem mais. Então pronto, quando a gente fala que a parcela do financiamento é menor do que o aluguel, não é uma mentira. Tá ali, é menor que o aluguel. Hoje tem apartamento em Almirante Tamandaré, faixa 2. Você sabe, faixa 2, o cara compra 1.100 de parcela. Imagina. Vai alugar em R$ 1.500, R$ 1.600. Nossa Senhora. Então é mais barato para a pessoa. Sim. Então, e eu acho que é isso, é tirar o cara desse medo, né? Levar ele para um outro patamar. E esse medo eu lembro, irmão, já aconteceu isso comigo, né? Compartilhar, né? Sobrou um pouquinho de herança lá do vô, da avó. Eu falei, mano, precisamos ter um imóvel pra mãe. Compramos um imóvel. Chegou a primeira parcela, meu camarada. Nossa Senhora. Tipo, eu e a mãe ganhava lá uns 3 mil juntos, a gente uniu os nomes pra fazer. E a parcela deu mais que a metade do valor, né? Irmão do céu, cara. Só que aquilo me deu muita força, né? Porque daí eu entendi, cara, sentimento, né? Minha mãe, segurança, quero ver ela bem, quero deixar isso bem. Pô, eu fui trabalhar de segurança de noite, eu fui fazer taxa de bar de noite. Então, aquele momento, aquela compra do imóvel, me elevou o meu nível de atividade, de compreensão do mundo e principalmente de ser homem, de falar, irmão, vou fazer alguma coisa diferente, vou dominar o meu destino, não vou ficar refém. Né? Eu vou conseguir honrar esse compromisso. E essa mentalidade é o que transforma. E às vezes é a mentalidade do cara que está no aluguel e está na zona de conforto, está lá quietinho, que está isso. E o nosso papel é mudar mentes. Nós somos ponte entre um nível um pouco mais consciente e o nível que o cara tá. A gente não quer nada. Eu quero te ajudar, irmão. Eu quero te levar. Quero que você tenha um nível melhor. Para os dois lados, né? Para o corretor, né? Pro corretor que chega lá com um CLT para que ele possa lá ter uma renda de 5, daqui a pouco 10, daqui a pouco 15. Dentro da tua imobiliária tem gente que ganha uns 15, 20, por aí para mais 20, 30. Mais de 20. E daqui a pouco tá como gerente, vai para 30, 40, né? Então, olha isso. Quem que ganha 30, 40 mil hoje, irmão? É um cara que estudou 7, 8 anos aí, tem faculdade, tem pós, tem isso e aquilo, e o mercado imobiliário proporciona. E o cliente que tá lá, às vezes morando de aluguel, a família toda, né? As gerações passadas dele tava lá de aluguel. E o cara, você vai lá e muda a vida dele, de repente ele consegue ter o primeiro imóvel, daí ele gosta da brincadeira, compra um segundo para investir, deixar de renda, e aí a gente vai mudando a vida de pessoas, né? Não, e é louco como muda, né, cara? Você vai falando, eu tava lembrando aqui, né? Eu tenho um gerente meu lá, por exemplo, que ele era garçom. Aí, ó, ele era garçom em Paranaguá. Ele veio para Curitiba para trabalhar como corretor. Trabalhou numa incorporadora, como corretor e tal, e aí entrou na T3 Imóveis, né? Entrou como corretor. Virou trainee, ele tá um ano na empresa, entrou no começo da empresa, né? Virou trainee, esse ano ele foi promovido para gerente. Legal. Ele tá um ano na empresa, agora em outubro ele fez um ano. A gente tem um pagamento lá por escala, né? Por performance. Quanto mais o cara vende, mais o cara ganha, vai aumentando o fixo, aumenta percentual e tudo mais. Legal. Pô, hoje ele é um cara que ele tá sempre vendendo, pelo menos nos últimos 3, 4 meses, ele tá sempre vendendo acima de 11 unidades. Com 11 vendas, muda a catraca e alavanca bem o resultado do cara. Ele tá tirando já nos últimos 4 meses o faturamento médio dele de 25 conto, velho. Aí, o moleque ó. tem, sei lá, acho que ele tem 25, 26 anos. É garçom. Quem que vai segurar? Olha a mudança que você fez para ele, para a família dele, para toda a estrutura que acontece, né? Exato. Com 11 vendas o cara já tira lá 20 conto. Que massa. E não é difícil um gerente hoje fazer 11 vendas montando um time. Não é, você sabe, não é difícil. Não. E o cara tira 20, vendendo Minha Casa Minha Vida, velho. Aí, ó. É isso que a gente proporciona. Que massa. Irmão, tempo estourou, mas não dá nada. Valeu a pena o nosso papo, irmão. Foi bem legal essa troca, esse entendimento. Mas pra finalizar, irmão, você que é um cara que ajuda pessoas a mudar de mente, passa um recado pra galera aí, irmão. Chama a galera pra vir pra esse mercado imobiliário, pra conhecer a Blue, pra conhecer a T3, conhecer a tua empresa. Manda esse recado pra nós. Legal. Essa câmera aqui. Essa aqui tá falando com você, ó. Tá ali, ó. Direto, irmão, ó. Perfeito. Eu olhei pra TV aqui e saí da câmera. Eu gosto muito de uma frase que é assim: quem aplica, multiplica. Isso foi eu que bolei, eu até patenteei, registrei essa marca. Quem aplica, multiplica. Então, a gente escuta muitas coisas, vê muitas coisas, mas você só multiplica aquilo que você aplica. Então, se alguma coisa aqui desse podcast mexeu com você sentiu, pô, esse recado é pra mim,
Cara, aplica isso na sua vida. Mas aplica hoje já. Porque você vai ver multiplicar resultado na sua vida. Multiplica em tudo. Vai multiplicar no financeiro, multiplica na qualidade de vida, multiplica na tua saúde. É assim que funciona. E para conhecer o mercado, nós estamos à disposição. Se você não tem experiência, a T3 Imóveis hoje é uma das imobiliárias que vende para Blue, né? Principalmente ali na linha da Início, que é a Minha Casa Minha Vida. Parceirona nossa. Então a gente está agora com o lançamento incrível do Elo, já performando, trabalhando bastante. Então é isso. Você entra sem experiência, nós vamos te ensinar, vamos acompanhar a tua curva de aprendizagem, vamos te desenvolver, você vai ter um plano de carreira e de crescimento. E você vai vender produtos também da Blue e vai estar em contato também com o Kowalski e a gente vai crescendo juntos. Quem aplica, multiplica, irmão. Quem aplica, multiplica. Aí, ó, levei pra casa e vou falar pra você, um resumo desse podcast é o seguinte, ó, na minha cabeça, processos muito bem definidos, colocado bem certinho, seguido, pessoas muito bem instruídas, né, com sentimentos bons. E a disciplina de fazer isso acontecer. É mais ou menos essa receita do bolo, irmão? Por aí. Cara, só agradeço o teu tempo, irmão, de coração. Valeu, obrigado pelo convite. Não, mas vai ter outros, irmão, porque ó, a gente não falou um terço, irmão, e tem muita coisa pra falar. Do livro mesmo, não conseguimos falar muita coisa. Tem outras dicas aqui ainda, né? É mesmo, irmão? Como é que a galera acha teu livro? No meu Instagram, na bio do meu Instagram, Jonatas R. Torres. Jonatas R. Torres. Jonatas R. Torres, tem um link lá. Você cai no meu site, lá no meu site tem o link para comprar o livro. Disciplina em vendas, meu camarada, é sobre isso. Ó, deixa eu te falar, se fez sentido pra você, meu amigo, já curte isso aí que vai ajudar a gente a chegar em mais pessoas possível. Se fez sentido pra você, irmão, e tem alguma pessoa que precisa, compartilhe isso aí com alguém pra gente levar essa informação também. E ó, se fez sentido pra você, não deixa de se inscrever, que assim como o Jonatas, uma mente muito diferenciada no mercado, eu tenho um compromisso de trazer outras pessoas também pra mudar a tua vida, pra te dar insights bastante interessantes. É sobre isso, meu amigo, tamo junto, até a próxima. Valeu!